Olá, ilustres, tudo bom com vocês? Mulheres que deixaram sua marca nas artes no Brasil. Como desenhistas, pintoras, escultoras deixaram a sua marca na história da arte brasileira? As mulheres estiveram presentes e tiveram uma enorme relevância criativa, intelectual e também política nas artes aqui. Quando essa participação é considerada, a produção artística feminina, ela é vista como um campo à parte. A análise crítica dos seus trabalhos não são realizadas usando os mesmos critérios como a abordagem utilizada de obras feitas por artistas homens, por exemplo. Independentemente do campo de atuação, não se deve haver nenhuma hierarquia entre gêneros. As artistas, elas estão contribuindo para um cenário em que as novas possibilidades de enxergar a participação feminina na história da arte e a construção de uma imagem da mulher, tanto como autora, como objeto, dentro de um contexto moderno, ela é muito necessária. Vamos ver aqui, nesse vídeo, mulheres artistas que deixaram a sua marca na história da arte brasileira? Bora lá? Quando se busca a representação da mulher no curso da história, se percebe as implicações ideológicas de cada período. A mulher, ela pode aparecer segundo as idealizações neutras ou contraditórias, elaboradas segundo os valores de cada época. Pode ser na forma de criações e recriações artísticas que se sucedem, figurações plásticas e literárias, teatrais e cinematográficas, entre tantas outras. Em todas as sociedades há sempre algo de idealização na figura da mulher, muitas vezes conforme a imaginação masculina, com a qual também tem sido construída a autoimagem feminina. A representação da mulher na arte surge como uma imagem, da qual fazem parte atributos diversos, como a beleza física, conformação saudável, formas generosas e maternais também. São muitas as imagens femininas captadas pela arte ao longo da história. Estudando os movimentos artísticos da pré-história até a contemporaneidade, nós podemos perceber e compreender as transformações da figura feminina tão ricamente reveladas pela arte em períodos diversos da história. Aqui nós veremos algumas entre tantas outras artistas brasileiras que marcaram a história da arte no Brasil. Este é o segundo vídeo que eu faço em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que na verdade é um dia que deve ser lembrado e comemorado todos os dias. Muitas mulheres deram voz às artistas brasileiras em épocas em que isso era incomum, onde os homens e o machismo dominavam até mesmo no mundo da arte. E até hoje se faz necessário lembrarmos dessas histórias para que cada vez mais esse justo papel feminino se faça presente não apenas nas artes, mas também em todo lugar. Anita Malfatti nasceu em 1889 em São Paulo. Ela era filha de imigrantes, pai italiano e mãe norte-americana. Anita Malfatti foi fortemente influenciada pela mãe, que pintava e desenhava também. E provavelmente nem sonhava que a filha se tornaria uma das mais importantes pintoras brasileiras. Vítima de uma atrofia congênita na mão direita, Anita aprendeu a escrever e a desenhar e também a pintar com a mão esquerda. O primeiro contato com a arte expressionista alemã foi em 1910, quando ela foi para Berlim e frequentou a Academia Real de Belas Artes. A primeira exposição individual dela aconteceu em 1914 em São Paulo. Uma exposição sua foi a primeira exposição de arte moderna no Brasil, inaugurada em dezembro de 1917. Deu início ao modernismo, que tem o seu ápice na Semana de Arte Moderna de 1922. Nessa exposição, ela conheceu Mário de Andrade, que se tornaria seu grande amigo.
O primeiro contato, no entanto, deles dois não foi dos mais amigáveis, já que o escritor gargalhou diante das obras da artista. O Homem Amarelo, uma de suas obras que foi alvo da ironia de Mário de Andrade, foi adquirida por ele anos mais tarde. Olha só, a primeira impressão nem sempre é a que fica, né? O Homem Amarelo, Tropical, A Estudante, A Boba, O Farol são algumas de suas principais obras. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 em Capivari, no interior de São Paulo. Considerada um dos nomes mais fortes do movimento modernista brasileiro, Tarsila do Amaral começou a pintar em Barcelona, na Espanha, onde concluiu seus estudos. Depois de ter se separado do marido, ela começou a estudar escultura em 1916 em São Paulo. Posteriormente, Tarsila estudou também desenho e pintura. Em 1920, Tarsila embarca para a Europa com o objetivo de estudar na Académie Julian em Paris. 2 anos depois, ela regressa ao Brasil para atuar entre o grupo modernista, juntamente com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, o grupo dos 5, determinante para o movimento modernista. Nessa mesma época, ela começa seu romance com o escritor Oswald de Andrade, com quem fica casada até 1930. Seus quadros mais famosos são Abaporu, de 1928, e Operários, de 1933. Mas seu trabalho se divide principalmente em 3 fases, onde ela retrata o cenário brasileiro, o folclore do Brasil e a vida do brasileiro. O Abaporu foi dado de presente para o seu marido Oswald de Andrade. Empolgado com a obra, ele criou o movimento antropofágico. Entre seus quadros mais famosos, a gente também pode citar Mamoeiro, A Negra, Antropofagia. Aqui nesse canal eu fiz já um vídeo sobre a Tarsila do Amaral e sobre a exposição que teve aqui anos atrás da Tarsila. Então eu detalho um pouquinho melhor e mostro melhor mais obras. Eu vou colocar aqui em cima a descrição desse vídeo para vocês poderem assistir também, que tá muito legal. E lá foi ao vivo e a cores, hein? Djanira da Mota e Silva nasceu em 1914 em Avaré, São Paulo. Pintora, desenhista, ilustradora e cenógrafa, Djanira começou a desenhar quando se tratava de uma tuberculose, em São Paulo nos anos 30. O contato com a arte torna-se mais estreito quando ela se muda para o bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No ano de 1943, Djanira expõe pela primeira vez na Associação Brasileira de Imprensa. Morando em Nova York de 1945 a 47, ela sofre influência de Peter Bruegel. De volta ao Brasil, pintou o mural Candomblé na casa do escritor Jorge Amado. No Rio de Janeiro, foi uma das participantes mais engajadas do movimento pelo Salão Preto e Branco, que foi um protesto de artistas contra os altos preços de materiais de pintura. Uma de suas obras públicas mais importantes foi feita em 1963, o painel de azulejo Santa Bárbara, com 160 metros quadrados, no túnel Catumbi, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Profundamente religiosa, ela ingressou à Ordem Terceira Carmelita e foi a primeira artista latino-americana a ter obras no Museu do Vaticano. O quadro Santana de Pé, doado ao acervo do museu. Algumas outras obras da artista são Vendedora de Flores, Três Orixás, Futebol Fla-Flu e A Costureira. Pagu nasceu em 1910 em São João da Boa Vista, em São Paulo. Patrícia Heder Galvão, mais conhecida como Pagu, escritora, jornalista, tradutora e desenhista, foi uma das grandes mulheres do movimento modernista brasileiro. Mesmo não participando ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922. Militante do Partido Comunista, Pagu fazia parte também do movimento antropofágico da época, ao lado do marido Oswald de Andrade, que foi casado anteriormente com Tarsila do Amaral. Lutou pelos direitos trabalhistas e escreveu diversos ensaios e livros, alguns sob o pseudônimo de Mara Lobo. Encontrou no desenho e na escrita formas de expressar as suas emoções. Chegou a morar
nos bairros da Liberdade, no Brás, na Aclimação e na Bela Vista, em São Paulo, passando seus últimos dias no litoral, na cidade de Santos. E Lígia Pape nasceu em 1927 em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Foi uma gravadora, escultora, pintora, cineasta, professora e artista multimídia brasileira, identificada com o movimento conhecido como neoconcretismo. Lígia Pape iniciou seus estudos em arte com os gravadores Feigal Strauer e Ivan Serpa. Deixou uma obra marcada pelo abstracionismo geométrico e por uma diversificação exemplar. Uma de suas obras mais instigantes é o livro Noite e Dia, um conjunto de 365 peças de madeira, diferentes umas das outras, em tons que vão do branco ao cinza. Importante representante da arte contemporânea no Brasil, Lígia possui uma trajetória artística que se iniciou com o abstracionismo geométrico. São tantas as artistas brasileiras tão importantes que não podemos esquecer aqui de citar Maria Bonomi, Tomi Otaki, que merecem sim vídeos só para elas aqui no canal. Mas também não podemos esquecer de mulheres que se destacaram em outras linguagens também, como na música, onde nós temos Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Rita Lee, Elza Soares, Elis Regina. Na dança se destacam a Cecília Kersh, Mercedes Batista, Ana Botafogo, Débora Coker, entre tantas outras. Na dramaturgia temos Bibi Ferreira, Cacilda Becker, Dercy Gonçalves, Eva Vilma, a grande Fernanda Montenegro, Glauci Rocha, Leila Diniz, Lélia Abramo, Maria Clara Machado, Maria de la Costa, Natália Timber, Ruth de Souza, Ruth Escobar, Tônia Carreiro. Fica aqui a nossa homenagem a essas mulheres e a tantas outras mulheres que fizeram e fazem parte da história das artes no Brasil, para que sirvam de exemplo, para que mulheres como essas nunca desistam da arte. E lembrem-se que ninguém pode calar a voz da arte no Brasil ou no mundo. Vão governos e vêm governos, a arte e os artistas estão aí. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos também. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor e ajude a divulgar aqui o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!